Bora, pessoal, vamos continuar a segunda parte. Então, aí a gente está falando origem, conceitos e fontes do direito administrativo. Então, falando aí da primeira semana do dia 1, para você organizar os seus estudos. Então, se você fizer parte diariamente aí dos seus estudos, você vai trazer aí um grande avanço aí no teu aprendizado. Questão, nós tínhamos falado sobre, aqui a gente parou na 19, certo? As principais fontes do direito administrativo. E colocou que a principal fonte era a lei, ok? Nós colocamos aqui, então, as fontes primárias é quem? A lei. As secundárias, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios gerais de direito. Lembrando que aqui dentro da jurisprudência nós temos lá tal de súmula, ou súmulas vinculantes. Ela vincula toda a administração, então ela aqui também são o quê? Também são o quê? Fontes primárias, ok? Então, guarda essa informação aí. Questão 20. A administração pública em seu sentido subjetivo é quem faz. Não se faz presente nos poderes legislativo nem no judiciário. Ele está dizendo que não tem função atípica lá dentro? Não. A administração pública está presente no judiciário e no legislativo? Sim. Então, se faz presente. Então, está errado aí. Logicamente que é o quê? No sentido amplo, certo? Aqui, ó, todos os poderes no sentido amplo estão quem? Todos os poderes. No estrito, apenas quem? Só o executivo. Então, é isso aí. Mas ele está trazendo normas gerais e eu não posso desconsiderar que está dizendo que a administração pública, seu sentido subjetivo, não se faz presente no poder legislativo. Não, ele se faz sim. Repartição do poder estatal em funções legislativa, executiva e jurisdicional não descaracteriza a sua unicidade e nem sua indivisibilidade. Perfeito? Perfeito. Porque ele está dizendo assim, que o poder é uno, é único, ele é indivisível, certo? Mas ele foi o quê? Separado em funções para melhor o quê? Organizar o Estado, ok? Agora que eu traz aqui uma informação adicional para vocês. O poder estatal é o quê? Um só, uno, ou de se sobrepor à vontade individual. E se esse poder se manifesta normalmente esse poder se manifesta de três formas. Quais? As funções. Primeiro, poder impor a administração dos bens e valores e dinheiros públicos, que é o poder executivo. Poder dirimir, o quê? Dirimir, vamos pular definitivamente as situações de litígio, poder judiciário. E o poder de representar a vontade da população impondo normas. Que é quem? O poder legislativo. Então, o poder é um só, mas ele se desdobra em várias funções, ok? Cada tal prova que eles são três poderes, está correto? Está correto também, ok? Então, em seu sentido amplo, são três poderes, mas a regra mesmo específica que é o quê? Isso aí são funções. Então, a teoria mais moderna fala que são três funções, não três poderes. Mas, caso três poderes, você vai estar marcando que está o correto também, a não ser que eu esteja especificando exatamente o que eu estou falando para você agora, ok? Questão 22. A função administrativa é exclusiva? Significa que ninguém mais faz. Função administrativa é somente o poder executivo? O poder legislativo, o poder judiciário, eles também não administram bens, serviços, eles não fazem contratações de novas pessoas, não fazem novas aquisições? Fazem. Então, não é exclusivo do poder executivo. Então, não sendo possível os exercícios por outros poderes. Está errado, porque atipicamente eles administram. Então, a questão está errada. Questão 23. Aplicação da lei do poder pelo poder executivo no exercício da sua função administrativa, depende de provocação do interessado, sendo vedada a aplicação de ofício. Que ele está dizendo assim, que a aplicação da lei pelo executivo, ele não aplica a lei, ele vai ficar de braço cruzado esperando que a provocação de quem? A provocação do interessado. Enquanto o interessado não se manifestar, eu também não me manifesto. É assim que acontece? Não. Quem faz isso? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não se manifesta, ele fica aguardando na sua função típica, certo? Então tem que ser provocado, mas o Executivo não. Então, posso aplicação de ofício? Normalmente, ou certo? De ofício, então, errada a questão aí.
Questão 24. Administração pública em sentido formal, orgânico ou subjetivo. É quem faz. É o conjunto de entidades? Sim, administração indireta. Órgão? Sim, administração direta. E os seus agentes? Perfeito, no exercício da função administrativa. Ok, seu sentido objetivo. Material ou funcional abrange um conjunto de funções ou atividades, perfeito, que o objetivo é realizar o interesse público. Isso daqui, gente, é a melhor conceituação que nós temos aí para você levar para a tua prova, perfeito? Quando vou falar de sentido subjetivo e objetivo, essa é a definição, portanto, está correto. 25. A lei é uma fonte primária, perfeito? Perfeito. E deve ser considerada em seu sentido amplo. Pode ser considerada em seu sentido amplo? Pode. Então, uma instrução normativa que é infralegal, no seu sentido amplo, também é uma lei? Também é uma lei. Para abranger, inclusive, os regulamentos? Perfeito. Então, a lei é a fonte primária, deve ser considerada em seu sentido amplo também, perfeito? Agora, sim, alguns, eu não sei se eu falo isso para vocês, mas vou falar. Aqui, fonte primária, alguns doutrinadores vão falando assim, olha, se eu considerar a lei no seu sentido amplo, ela não é uma fonte primária, perfeito? Mas o CESP, o que ele se manifestou? Desta forma, que a lei, no seu sentido amplo, é sim uma fonte primária, certo? Então, guarda isso para a tua prova. Então, caiu no CESP, você vai guardar isso aqui. A lei é uma fonte primária no seu sentido amplo. Exemplo, regulamentos administrativos, instruções normativas, etc. Aí, ok? Então, questão 26. O acordo é uma importante fonte do direito administrativo? Temos isso? Não. Nós temos quem? Lei. Nós temos quem mais? Jurisprudência. Temos quem mais? Doutrina. Temos o que mais? Leis de jurisprudência, costumes e o que mais? Princípios, ok? Então, não temos acordo aí. Sem acordo com você, o questão 26. Errada, portanto. Questão 27. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados como fonte do direito administrativo? Podem ou não podem? Podem. Então, é uma das fontes. Vou dizer por que é uma das fontes. Costume não só para o direito administrativo. Imagina o seguinte, de tempos em tempos a humanidade vem mudando, certo? Vem se modernizando, eles vêm mudando seus hábitos, os seus costumes, certo? Então, por exemplo, aborto, antigamente não se cogitava em legalização de aborto. Mudou o costume? Mudou. Antigamente tinha lá qual o crime que tinha? Como se fosse pessoal que vive à toa, certo? Tivesse gente à toa aí na década de 30, 40, era preso e levado para cadeia. Aquele cara que estava sem fazer nada, perambulando pelas ruas. Que mais? Foi mudando os costumes. Temos agora aí o pessoal aí que homossexualismo, união estável. A própria Constituição Federal, muito pouco tempo atrás, dizia o quê? É considerado o quê? Uma família, o quê? Homem e mulher. Então ele não tinha esta noção de uma nova formação familiar com 2 homens, entre aspas, ou 2 mulheres, entre aspas. Então mudou, está mudando a população, os costumes vêm mudando, sim, então ele tem que ser levado em consideração, também tem que ser levado em consideração, ok? Eu estou trazendo alguns exemplos aí para ficar mais claro, ok? Então tem que ser considerado como fonte do direito, não só do direito administrativo, como outros direitos aí, principalmente o penal. Questão 28. Jurisprudência. O que é a jurisprudência? Emanada pelos estudiosos ao publicarem as suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. E está falando o quê? Então, é compreendida como aquela emanada por estudiosos. Aquela que é emanada por estudiosos, aqueles que estão se debruçando as leis para trazer aí essa doutrina, é o quê? É jurisprudência? Não, acabei de falar o nome.
Qual é o nome? Começa com dou, termina com trina. Isto mesmo, doutrina. Jurisprudência é o quê? É decisões reiteradas no mesmo sentido, certo? Então, aconteceu uma situação, e aquela situação foi decidida pelo judiciário de forma A. Aconteceu de novo, de forma A. Aconteceu de novo, de forma A. Aconteceu de novo, de forma A. Então, acontecendo o quê? Agora tem uma jurisprudência. Se acontecer de novamente aquela situação, o julgamento vai ser de forma A. Então, aquilo ali vai ser o quê? A jurisprudência. Doutrina, aqui, essa é a definição da doutrina. Perfeito? A questão, então, está errada. 29. Ó, doutrina, novamente. Se consolida com reiteradas decisões. Acabamos de falar que isso aí é o quê? É jurisprudência, então, errada. Questão 30. O objeto do direito administrativo são as relações de natureza eminentemente pública, certo? Regime jurídico de direito público. Direito administrativo é direito público, então está errado, não é eminentemente. Questão 31. A divisão dos poderes do Estado segundo a clássica teoria de quem? De Montesquieu, é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro com divisões absolutas de funções? Não, nada no direito administrativo ou qualquer outro. Nada no direito é absoluto, nem mesmo a própria vida, certo? Então, são divisões, mas essas divisões elas não são exclusivas, porque o legislativo, ele julga atipicamente, ele administra atipicamente. O judiciário, ele faz administração atipicamente e legislação atipicamente. Exemplo, quando ele está fazendo um regimento interno, quando ele está administrando seus bens, perfeito? Então, não há o que se falar em o que? Divisão absoluta de funções, portanto, nossa questão está errada. 32. Segundo o delineamento constitucional, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, perfeito. E as suas funções são reciprocamente indelegáveis. Essa é a resposta. De linhas gerais é isso? Sim. O judiciário não pode delegar as funções para o poder administrativo, para o poder executivo, perdão. Ele não pode entregar para falar assim, o executivo, faça aí o quê? O julgamento aí de uma situação X ou Y. Não, ele não pode fazer isso, certo? Esta é a regra, certo? Então, não pode delegar. Porque alguém pode olhar assim, mas não existe lá tal da lei delegada, aquilo ali é exceção. Então, quando o CESP quiser falar sobre a exceção, ele vai trazer exatamente para você a exceção. Quando ele trouxer uma regra geral, é isso. É o quê? As funções são reciprocamente indelegáveis, certo? Porque senão não teria nem sentido existir aquele poder. Se eu posso delegar, então delego para o outro, extingo ele e morreu. Não posso. Elas são indelegáveis. Regra, novamente, regra. Não esqueça isso. Para a tua prova, CESP pensa, quando ele está trazendo uma regra, quando ele está trazendo a exceção. Regra, linhas gerais, exceção, ele vai ter que especificar. Jurisprudência e os costumes não são fontes do direito administrativo ou são? São. Errado. Pelo critério legalista, o direito administrativo compreende direitos respectivos e as obrigações mútuas da administração e dos administrados. Então, novamente, critério legalista. Ó, direito administrativo é identificado como um conjunto de leis administrativas que regem um determinado país. Então, ele trouxe isto. Veja novamente. Compreendem direitos respectivos e obrigações mútuas da administração e dos administrados. Olha o que ele está trazendo. Pretende definir direito administrativo como disciplina de relações jurídicas entre a administração pública e o particular, e o administrado. Então, como eu falei de antes, esse critério das relações jurídicas é o que mais cai em prova. Então, esse critério você tem que levar pelo menos para a tua prova. Como eu falei, difícil cair estas questões segundo esses critérios, sim. Agora lá, sentido subjetivo, sentido objetivo, subjetivo, os costumes, as fontes do direito, esse aí mais cai, ok? Então essas aí você tem que levar na ponta da língua. Essas daqui eu falaria para você, se tiver que levar alguma, leva essa, critério das relações jurídicas.
Novamente, difícil cair, mas se cair você poderá estar acertando. Então, trouxe a definição novamente, definição primeira, então por isso está errado. A questão 35 é igual a 34, então morreu também. 36. A administração exerce atividade política e discricionária. A administração exerce a função política e discricionária? Quem exerce a função? Não é. Olha só, Eli Lopes Meirelles vai falar o quê? A administração pratica atos de execução e não atos de governo. Então ele está dizendo que aqui o que? Atividade política, ato de governo. A administração exerce essa função? Não. Segundo Eli Lopes Meirelles, diz que a administração pratica atos de execução, não atos de governo, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do órgão e dos seus agentes. O governo é o quê? Político. Então aqui, governo é político, é discricionário. Veja que ele está dizendo aqui, atividade política é discricionária. Então é quem aqui? É o governo. Então por isso nossa questão está incorreta. Guarda essa informação aí para a tua prova. Perfeito? Questão 37. A administração pública é objeto, princípio do direito administrativo? Correto ou não? Correto. O direito administrativo vai se preocupar muito com a administração pública no sentido geral. Então veja só, a administração pública é, Eli Lopes Meirelles também, é o objeto princípio de quem? Do direito administrativo e se encontra inserido no poder executivo, ok? A administração pública, sentido estrito, inserido no executivo, o objeto princípio do direito administrativo, portanto, então é a administração pública, então item está correto. 38. O âmbito espacial de validade, então espacial, o espaço de validade da lei administrativa não está submetido ao princípio da territorialidade. Está ou não está submetido ao princípio da territorialidade? Significa dizer assim que o meu ramo do direito administrativo do Brasil, ele se aplica lá no Paraguai, se aplica na Argentina, no Uruguai e outros países, não leva em conta aí o princípio da territorialidade. Tem sentido? Não tem sentido. Então, aplica-se sim o princípio da territorialidade. Então, a questão está errada. Questão 39. Instruções normativas. Instruções normativas, as INs, famosas INs aí que o pessoal estuda lá, principalmente na área de logística lá, instruções normativas do Ministério do Planejamento. Então nós temos lá quem pode ser expedido apenas por ministro, apenas por ministros de Estado para execução de leis, decretos e regulamentos. Não, ela pode ser, as instruções normativas, elas podem ser expedidas por outros órgãos. Vamos ver aqui. Além dos ministros do Estado, órgãos superiores também podem expedir instruções normativas. Então veja lá como que funciona essa classificação dos órgãos. Vamos colocar aqui. A gente vai estudar lá nas próximas aulas. Mas Constituição Federal, depois vem aquela, ok, os órgãos chamados independentes. Depois nós temos os órgãos chamados autônomos. Depois nós temos os órgãos chamados superiores. Depois nós temos os órgãos chamados subalternos. Subalterno ficou ótimo, né? Então, olha, além dos ministros de estados aqui, ó, por exemplo, vamos pôr aqui, Presidência da República, autônomos, ministérios, certo? Aqui dentro. Vamos pôr lá, secretarias. E aqui embaixo, diretorias, por exemplo, dentro de uma estrutura de um ministério aí, do Poder Executivo, ok? Então, ele está dizendo assim, além dos ministros, volta aqui, as instruções normativas podem ser expedidas apenas por ministros? Não. Então, pode ser feito por órgãos superiores. Então, está aqui, ministro, está nessa linha aqui, ó. E órgãos superiores está nesta linha aqui. Então, quem pode instruir, quem pode exarar também instruções normativas são os órgãos superiores. Por exemplo, as secretarias. Muito das secretarias que sai lá, SLTI, antiga SLTI lá do planejamento. Hoje nós mudamos lá, que era
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Tudo saía por lá. Eles desmembraram, fizeram uma só de TI e uma hora agora só de gestão. É a tal da SEGES agora. Então, todas as instruções normativas relacionadas à contratação de mão de obra está saindo todo pelo quem? Pela SEGES, que é uma secretaria que está exatamente bem aqui, ó. Então, pode ser sim feito por o quê? Órgãos superiores. Então, não só por ministro. Então, portanto, está o quê? Errado o nosso item. Questão 40. O regime administrativo obriga os particulares em geral? Não, só quem tiver o quê? Um vínculo com a administração. Exemplo, quem ganhou uma licitação e agora tem um contrato administrativo e está executando um determinado serviço, por exemplo. Agora ele tem um vínculo com a administração? Tem. Então, o regimento administrativo obriga os particulares em geral? Não, somente aqueles que têm algum vínculo jurídico com a administração. Então, meu item está incorreto. Perfeito? Perfeito? 41. Em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. Não, a gente viu que uma das fontes do direito administrativo não é o costume. Sim, então posso tomar decisões pautadas em costumes? Então não está impedido, então está errado. 42. O sistema de contencioso administrativo ocorre no âmbito dos tribunais de competência especializadas que não integram a estrutura do Poder Judiciário, cujas sentenças são dotadas de força de decisão de coisa julgada. O que ele está me dizendo aqui? Contencioso administrativo nós temos aonde? Lá na França, que significa que nós temos um tribunal, esse tribunal ele é administrativo e ele faz o quê? Coisas julgadas, certo? Então o que é uma coisa julgada? Que não posso mais recorrer, certo? Não posso mais ir para o Poder Judiciário se eu fui lesado. Não, trouxe coisa julgada, definitiva, não posso ir para o Judiciário. Então eu tenho isso aí, tem aonde? Lá no país lá que é a França, certo? Sistema contencioso administrativo nós temos lá. No Brasil nós temos? Nós não temos o sistema contencioso administrativo que traga aí forças de coisas julgadas. Mas é essa a definição. Ele não está falando que é no Brasil. Então entenda. Ele está dizendo o sistema contencioso é isto. Ok? Então ali ele está falando. Sistema contencioso ocorre nos tribunais de competência especializados que não integram a estrutura do Poder Judiciário. Então, eles são o quê? Tribunais administrativos, ok? Cujas sentenças são dotadas de coisa julgada, ou seja, são irrecorríveis. Perfeito? Então, é isso mesmo aí que é o nosso a definição do sistema contencioso. Lembrando novamente, pessoal, ele não está trazendo, olha, mas não existe no Brasil, então está errado. Não. Qual é a definição? É essa definição? Sim. Ele está me dizendo que existe o sistema contencioso no Brasil? Ele não está falando isso. Então não faça inferências na sua prova, não faça inferência nas questões de coisas que não estão escritas para você não errar a questão que você vai saber, certo? Então não complique. 43. No ponto de vista subjetivo, é quem faz, ok? A administração pública integra o Poder Executivo, que exerce com exclusividade. Quando trouxer uma questão, trouxer absoluta, exclusividade, já erga as orelhas e fica ligado, porque provavelmente vai estar errado. Então, ele exerce com exclusividade as funções administrativas? Resposta, não. Ele não exerce com exclusividade, porque o Poder Executivo, ele traz a função típica que é administrar, e atípica, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo também administram, perfeito? Então, questão está fácil, mole, questão errada. 44. Não há exclusividade, começou bem, no exercício de suas funções típicas pelos poderes do Estado. Perfeito, pessoal. É isso mesmo. Então, nós temos as funções típicas e as funções atípicas. Ou também, alguns autores falam funções precípuas, ok? Então, correta a nossa questão aí. 45. A regulamentação das relações jurídicas entre os agentes públicos e entidades e órgãos estatais cabe ao direito administrativo. Regulação das relações entre agentes públicos, 8.112. Perfeito? Perfeito. Entidades, órgãos estatais, vai falar sobre órgãos também? Sim. Por exemplo, direito administrativo no modo geral. Perfeito? Perfeito.
Cabe ao direito administrativo? Sim. Ao passo que a regulação das relações entre Estado e sociedade compete aos ramos do direito privado, uma ova. Por quê? Estado e sociedade, direito penal, por exemplo, Estado e sociedade está dizendo assim, ó, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Se você cometer um crime, você vai ser punido por ele. E o que isso aí é? Não é uma relação, uma regulação das relações entre Estado e sociedade? Sim. Compete ao ramo do direito privado? Não. É o direito público, portanto, nossa questão está errada. Questão 46. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito do direito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo. Constitui ou não constitui fonte do direito administrativo? Constitui sim fonte do direito administrativo, então está errada a nossa questão aí. Questão 47. O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo, certo? É o que faz. Poder de polícia, perfeito. Da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Perfeito? Perfeita a nossa questão aí, ok? Questão 48. No Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivamente, já acende uma luzinha aí, a Constituição e as leis e os regulamentos. Furou. Leis, que era mais? Leis, jurisprudência, doutrina, não. O que é? Nós temos lá o quê? As leis. O que mais? Fala aí que eu não estou escutando. Temos o que mais? Costumes. O que mais? Leis, costumes. O que mais? Jurisprudência. O que mais? Isso. Princípios. Perfeito? Leis, costumes, jurisprudência, princípios. Tem mais alguma? É essa mesmo. Não vou escrever aqui então. 49. O direito administrativo e os ramos do direito privado podem apresentar soluções diversas para situações aparentemente semelhantes? Sim ou não? Sim. Me dá um exemplo então. Direito privado e direito administrativo. Um prédio público e um prédio privado foram invadidos, certo? O prédio público foi invadido, eu posso, sem a necessidade de recorrer ao judiciário, agir até mesmo com coerção para tirar as pessoas de lá? Resposta sim. No privado, não, porque vai ter o quê? Um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões. Então eu preciso entrar agora no judiciário para pedir o quê? Reintegração de posse. Então veja que são duas coisas parecidas, mas são duas situações que eles trazem tratamentos diferenciados. Por quê? Direito administrativo e o ramo de direito privado podem apresentar soluções diversas. Esse foi o nosso exemplo. A questão está correta. Questão derradeira, 50. No sentido subjetivo, a administração pública compreende órgãos. O subjetivo é quem faz órgãos, agentes públicos, pessoas jurídicas públicas, sim ou não? E privadas encarregadas de exercer a função administrativa da atividade estatal. Perfeito? É isso. Quem faz, então, é sentido subjetivo. Beleza, povo? O que nós tínhamos para essa primeiro encontro, que são as primeiras questões, que, ao meu ver, aí, principalmente esses critérios, são os mais chatos que nós temos aí para estudar no direito administrativo. Vocês vão ver que depois começa a ficar melhor aí, fica bem mais interessante o estudo, bem mais legal aí para tá estudando, para estar se aprimorando, certo? Mas sabemos que pode cair uma questãozinha ou outra. Se eu for pensar nos critérios, pense lá os sentidos, perdão. Sentido subjetivo, sentido objetivo, as fontes isso cai muito em provas, as fontes do direito. Então, cuida com isso daí, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Lembrando, então, o quê? Volta tudo aqui, ó. Vou trazer aqui uma questão. Esse daqui é ao meu ver, de tudo que nós falamos,
Mais importante que você gravar é isso aqui: lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios, e o sentido subjetivo e o sentido objetivo. Certo? Então esses aí são o que mais eu chamo a atenção para vocês. Voltando aqui rapidinho, ver se eu vou achar ele aqui. Aqui. Critério das relações jurídicas, ok? Então o nome vai depender muito do autor, tá? Então, falei do critério do jurisdicional lá, mas é muito do autor. Então, mas leve isso aqui, critério das relações jurídicas, junto com aqueles dois outros tópicos. Então, as fontes do direito, critério subjetivo e objetivo, você guarda, e esta definição, e essa daqui de praxe pode levar também, que ele sempre está tentando inverter os dois, beleza? Então é isso que nós tínhamos para essa primeira bateria. Um grande abraço e até a próxima.